Graças e paz, queridos amados, e uma grande alegria estar aqui com vocês através da mídia, através dos aplicativos da internet. A Junta de Missões Mundiais, o que eu apresento hoje como missionário e mobilizador, vou apresentar. Meu nome é Abdullah, sou missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais, membro da Igreja Batista Itaipu, em Foz do Iguaçu. Eu quero dar a minha gratidão para o pastor Rafael, a sua equipe, a essa igreja que abriu para nós essa oportunidade para falar com vocês aquele que o Senhor Deus colocou em nossa vida. Eu quero agradecer a todo mundo. E hoje, a Junta de Missões Mundiais conseguiu chegar até vocês através das mídias. O mundo para, ônibus para, empresas param, fábricas param, mas o Evangelho jamais parará. Deus não parou nunca para falar com seus filhos e seus servos. Hoje, nós, como Junta de Missões Mundiais, que representamos a obra missionária, nós trabalhamos em 83 países no mundo inteiro, com mais ou menos 2.056 missionários brasileiros e estrangeiros no meio do mundo. E nosso alvo hoje, e nossa tema bíblica, é desafiar vocês através das Escrituras. E nosso tema é viver o Evangelho a todo custo. Nós vivemos hoje em dia em uma epidemia muito forte, um problema sério na humanidade que atingiu o mundo inteiro. E conseguimos, através das obras missionárias, chegar até vocês através da internet, por meio dessa estratégia maravilhosa que pode ser usada também para glorificar a Deus. E hoje, nossa apresentação ela vai ser um pouco pequena. Vamos falar sobre um desafio grande, uma obra que Deus queria que ela acontecesse e representando a vida do profeta Jó. É um livro muito conhecido, muita gente pregou, eu preguei várias vezes, meu pastor pregou várias vezes. Com certeza você já leu esse livro maravilhoso muitas vezes. E cada vez que você lê, você vê uma coisa diferente, que nos ensina a seguir essa palavra eficaz e maravilhosa. Antes de começar com o texto bíblico, é um versículo que vou ler, depois vamos passar através de outros lugares. Ser um homem justo e ser um homem temente ao Senhor, ser um evangelista, ser um pastor, ser um filho de Deus aqui na terra, não significa que você está fora dos problemas. Ou seja, não significa que você jamais terá problemas. E não significa que você não vai ser atingido por dificuldades. Esse é um grande exemplo que eu trouxe. Eu não quero falar de Jeremias, não quero falar de Davi, não quero falar de Isaías, não quero falar de Ezequiel, não quero falar desses profetas. Quero falar um pouquinho sobre de Jó. E veja como Jó começa com um testemunho do próprio Deus divino, falando, dando um bom testemunho sobre um ser humano, criatura. Veja o que diz o texto. Vai comigo no capítulo 1, versículo 1, Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Senhor Deus, nosso Pai, essa aqui é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, fala através do Seu Santo Espírito, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós colocamos aqui a vida de um homem que ele é reto, desviava do mal, temente ao Senhor, justo, e ele ficava sempre longe do mal. Uma pessoa assim, o próprio Criador deu o testemunho divino sobre ele. Deu para ele uma coisa
que nós precisamos entender. Quem estava testemunhando aqui é o Criador, não é qualquer ser humano. É Deus que estava dizendo, esse meu filho é desse jeito. E nós vemos que a obra do Senhor vai continuar. Deus tinha uma missão para Jó. Deus tinha um alvo que Jó pode alcançar o alvo do Senhor através dessa situação que ele passou. Deus tinha um plano para nos ensinar a nós hoje, na vida de Jó. E Jó era o homem que ele era escolhido para esta obra que Deus colocou na vida dele. O representante do mal, ele aparece, peça autorização ao Senhor, e Deus dá autorização para que esse ser maligno tirar tudo de Jó. Ele acabou com sua riqueza, ele acabou com seus filhos, ele acabou com suas empregadas, empregados, todo mundo. Toda a riqueza de camelos, de gados, de tudo. Acabou com a vida de Jó. E Jó, se você vai comigo no versículo 22 do capítulo 1, você vai ver uma testemunha nova da parte de nosso Deus, através que Jó perdeu tudo que ele tem. Todo o dinheiro que ele tem. E veja o que disse o versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não blasfemou nada. Ele apenas disse, eu nasci nu, e ele deu, e ele levou. Assim eu nasci, assim eu voltarei. Não levarei nada. O alvo do Senhor na vida de Jó é nos ensinar a como nós podemos viver o Evangelho a todo custo. Com certeza nós passamos problemas. Todos nós podemos passar uns problemas. Talvez familiar, talvez empregado, talvez emprego, talvez financeiro, talvez espiritualmente, talvez fisicamente, na saúde, na família, no filho, enfim. Nós lemos esse texto bíblico e nós olhamos para nós. Seremos praticantes a esses textos bíblicos com o evangelho que a gente vive? É uma questão pessoal. Cada um escolha e pergunta a si mesmo. Na segunda parte, no capítulo 2, também a autorização foi dada para levar todas as famílias de Jó e atinge o corpo de Jó com um câncer maligno. Vamos ver o que disse o versículo 7 do capítulo 2. Eu não quero ler o início, a parte B. E feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja, câncer desde a planta do pé até o alto da cabeça. É todo com câncer maligno. Esse é um problema sério. Uma pessoa era rico, perdeu a riqueza, tinha filhos, perdeu os filhos, tinha riqueza, perdeu, e ainda a saúde física foi derrubada. Eu não quero chegar a esse ponto porque eu não sei se suportaria. Mas olha o Jó, o que ele disse, no versículo 13. E assentaram-se, no versículo 10. Porém, Jó disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Além de destruição de toda aquele tinha Jó, o diabo usou a própria esposa, o ser mais próximo a ele, para derrubar ele. O alvo do diabo não era o Jó como pessoa, não era a família de Jó, não era a riqueza. O diabo não precisava de dinheiro. O diabo tinha uma coisa em Jó que incomodava ele.
a fé de Jó. Esse aí, essa fé, essa confiança de Jó em Deus, esse incomodava o diabo. Por isso, ele decidiu fazer isso e Deus autorizou. Fico pensando, muita gente acha que chegar a um ponto como esse aí seria fácil. Mas não é fácil. O alvo de Deus era demonstrar a nós que um ser humano com tanta dificuldade, confiar em Deus, pode chegar à vitória. São começo, meio e fim. Começou com a testemunha boa, o meio, destruição da vida de Jó, e a terceira, e a vitória. Vai comigo no versículo do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, versículo 10, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor o acrescentou em dobro a todo quanto Jó antes possuía. Deus multiplicou a bênção de Jó, porque ele ficou firme, fiel e não blasfemou e não pecou contra o Senhor com seus lábios. Nós representamos a Junta de Missões Mundiais, a sua agência missionária. Eu e você podemos, aqui em Foz ou em qualquer lugar no Brasil, sentir dificuldade, ligar para o nosso pastor, um irmão da igreja, preciso cesta básica, preciso comer uma coisa, preciso pagar tal coisa, preciso de um remédio, e o pastor, um irmão, ou a irmã, uma família da igreja vai te apoiar. Agora, esse olhar, e nessa situação, fora do Brasil, aos missionários seus que estão lá, e você segurando a corda. Essa pessoa no campo, ele não tem como ligar para seu pastor, para pedir ajuda, para comer, ou para se manter vivo. Ele liga para Deus. E Deus usa a junta, e a junta usa você, e você usa o membro, e o membro vai para continuar a obra missionária. Você sabe, eu vou dar um jeito sobre a nossa dificuldade de Junta de Missões Mundiais. Em cada 10 cents de dólar, 10 centavos de dólar, cada 10 centavos de dólar, a Junta de Missões Mundiais perde 40 mil reais. Cada vez que sube 10 cents de dólar, cai o dinheiro da junta, intercâmbio, cai 40 mil reais. Então, veja nós, no início do ano era 4 reais, hoje 5,80. Só para pensar. Por quê? Porque a junta não tem um jeitinho. A junta não trabalha, não espera que o dólar baixe para trocar o dinheiro. O missionário que está no campo é alimentado diariamente. A gente não pode esperar para o dólar subir e baixar. E a gente troca esse dinheiro porque nossa obra missionária mundial, ela vai em moeda estrangeira. Então, o Banco do Brasil tem que trocar esse dinheiro para a gente e enviar para os missionários que cobram lá seus salários para manter vivos. E essa obra não pode continuar sem a sua oração, sem a sua participação. Nós contamos com vocês. Nós oramos ao Senhor para usar vocês, para nos ajudar. Não tem um jeitinho para nós ficar esperando 10 dias, 20 dias para baixa do dólar ou sobre o dólar. Não tem como. Essa situação precisa da sua oração e da sua colaboração. Nós pedimos que você dobra o joelho e peça ao Senhor cuidar dos seus missionários. Veja que nós temos dificuldade, mas com a obra missionária que ela pertence ao Senhor, jamais teremos necessidades. Dificuldade é uma coisa, necessidade é outra coisa. Nós podemos ter dificuldade a ter as coisas, mas Deus age de uma forma, usando a sua vida, usando a sua igreja, usando a sua participação e colaboração para conosco. Eu quero agradecer ao pastor Rafael,
a toda a equipe da igreja da PIB de Foz do Iguaçu por essa oportunidade. E em breve nós estaremos juntos em vida. Eu só queria dizer para vocês o que eu passo, o que eu passei, os problemas que eu tenho até agora pela família por causa da minha conversão, ela é muito difícil. E não dá para falar no vídeo, mas em breve chegarei na igreja quando terminar essa epidemia e a gente fala e mostra fotos para você ver até onde chega a perseguição. Mas por isso eu peço a sua oração para ficar firme, cuidando da família com a verdadeira doutrina, que é a doutrina bíblica. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.